Então, meus amigos, hoje, com alegria, temos o nosso companheiro, amigo Dirceu Machado, que vai nos falar sobre um tema evangélico, que ele seja, vamos envolvê-lo nas nossas melhores vibrações, para que ele se sinta na sua casa. Dia 9. Meus irmãos, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Como a nossa casa sempre nos propicia a escolha do tema a ser abordado, nós, levados pela data tão significativa do último domingo, quando comemoramos o Dia das Mães, nos lembramos dos filhos, os diversos filhos com seus diversos gênios, as suas personalidades múltiplas, em múltiplos afazeres, e convivendo todos numa mesma casa, e a mãe ali como uma maestrina a parar arestas, a arrumar tempo para o serviço doméstico, para tomar conta da casa, para olhar pelo companheiro quando ainda o tem, e certamente pelos filhos. E os filhos, na grande maioria das vezes, eu não digo sempre, aí eu evito essa palavra, sempre, todo, nunca, são palavras que não se devem usar, mas de uma maneira geral, a maioria dos filhos sempre, ou quase sempre, a arranjar problemas extras a serem resolvidos dentro de casa. A começar por desavenças escolares, depois com o amiguinho, com os amigos, e quando os problemas não são muito mais graves. E a mãe ali a tentar administrar esses problemas. Nos lembramos dos filhos. Numa família tem sempre o mais novo, e o mais novo normalmente ele é um pouco mais problemático que o outro. Eu não sei porquê. Tem as exceções, raríssimas exceções. Por exemplo, no caso do Gilson e Gilberto, né? São mais ou menos da mesma. Pois é. Mas o mais novo parece que, não sei se ele se sente abandonado ou inferiorizado, ele quer descobrir coisas novas, horizontes novos. E Jesus, por incrível que pareça, se lembrou desses filhos. E ao ensinar as suas lições, ele falou sobre um desses filhos mais novos. No contexto, quando Jesus falou nessa história, que nós a chamamos de parábola, ele já tinha mais ou menos norteado o caminho sobre o que ele gostaria de transmitir aos seus ouvintes. Ele tentava despertar a atenção de todos aqueles que o escutavam sobre o fato de que era muito importante que se abrisse as portas àquele que se perdeu, àquele que desviou do caminho correto.
Ele deu um exemplo da dracma perdida ali na conversa, falou: quem é que tendo algum dinheiro, que tendo perdido uma dracma, não vai largar tudo que tem, procurar, varrer a casa, tal, procurar onde andou, e quando achar essa dracma, vai comemorar esse achado, porque havia sido perdido e foi achado. Deu o exemplo daquele fazendeiro que tinha 100 ovelhas e no fim de semana uma delas extraviou. Ele largou as 99 e foi atrás da que se perdeu. E tendo achado, voltou satisfeito com a ovelha sobre os ombros e comemorou com os amigos. Não importava o dia em que isso ocorresse. Parece que Jesus escolhia sempre o sábado para dar exemplos tais como esses, exemplos de cura, ou então histórias que ele contava aos seus ouvintes, envolvendo o sábado, porque o sábado, como nós sabemos, na religião judaica, é um dia que não se deve trabalhar. Isso vem desde do Pentateuco, lá o decálogo de Moisés, em que se deve respeitar o dia de sábado. E ele então gostava de mostrar aos seus ouvintes, àqueles que procuravam conselho, que não existe dia em que não se possa fazer o bem. Todo o dia é adequado para se fazer o bem. Então, esses exemplos: a dracma tinha sido perdida num sábado, a ovelha tinha se extraviado num sábado, e ele vai e encontra, mostra que aqueles que eram os proprietários, os donos, eles no sábado foram procurar e achar. E depois ele nos conta a história de um filho, o filho mais novo, que também se extraviou. Era uma família muito bem ajustada. Jesus não fala na mãe desse rapaz, fala do pai. É a parábola do filho pródigo. À primeira vista, nós pensamos que o pródigo seria justamente um filho muito bom, muito ajuizado. Quando nós usamos normalmente a palavra pródigo, nós queremos dizer ele é cheio de alguma coisa. É assim mais ou menos que a gente pensa. O pródigo realmente, na verdade, significa o contrário. Ele é um desajuizado, ele é metido a gastanças, ele é pródigo em gastar, em esbanjar. Esse é o termo e o verdadeiro sentido. E Jesus escolhe então essa história para despertar a nossa atenção, e é uma história tão bonita. Todos nós conhecemos, eu tenho certeza, a parábola do filho pródigo. E de cada linha dessa parábola é possível tirar lições tão valiosas e tão boas que vale a pena a cada dia nós nos lembrarmos a história como era. Um certo senhor tinha terras e tinha 2 filhos. E o filho mais novo, como eu disse, sempre criando problemas, chega para o pai e fala assim: meu pai, eu gostaria de receber a parte que me toca na herança. E não fala para quê. O pai vai, divide os bens e dá a parte que toca ao rapaz. E o rapaz ali com dinheiro na mão, todo jovem é mais ou menos parecido com isso, gosta de descobrir o mundo, descobrir aquilo que ele julga ser um pouco diferente daquilo que os mais idosos lhes contam, lhes ensinam. Os mais idosos procuram relatar as experiências que passaram, as armadilhas do mundo, estão sempre à espreita de um ato mal pensado, de uma ação mal planejada, mas o jovem parece que é movido, isso é inerente ao jovem, é movido por uma curiosidade tão grande que nada
que possa tentar alertar a ele de riscos, vai afetar decisões que haja tomado. Às vezes é bom que seja assim. Por exemplo, nas ciências, nas pesquisas, nas grandes teorias da física e de outros ramos da ciência, as grandes teorias foram desenvolvidas por cientistas ainda jovens. É rara a teoria levantada e estabelecida já por um pesquisador mais idoso. Com isso, eu quero dizer que Kardec era idoso, não em idade, 50 anos, quando ele estabelece e se interessa pelos fenômenos mediúnicos, aqueles fenômenos que eram praticados e eram observados, movidos por uma força que não tinha sido ainda analisada e catalogada pela mecânica clássica, porque agredia algumas leis físicas pré-estabelecidas, como a gravidade, por exemplo, levitação, coisas desse tipo, objetos se levantando e sem nenhum apoio. Então Kardec se lança ao estudo e ele já tinha 50 anos e abre para nós um horizonte muito grande. Mas o resto, a grande maioria de todos os cientistas eram sempre jovens, os matemáticos eram jovens, e então são movidos por essa curiosidade, e a ciência avança justamente pela curiosidade dos jovens. Acontece que nessa curiosidade, às vezes, eles são levados a reinventar a roda, a reinventar a pólvora, o fogo, coisas que já são mais do que banais, mas eles não aceitam que o fogo queima. Eles têm que experimentar e chegar a mão até a chama para ver se queima mesmo. Faz parte da juventude. E esse jovem da parábola de Jesus era o típico jovem dos dias de hoje. É interessante que as parábolas de Jesus, os ensinos dele, são sempre, se prestarem atenção, são sempre atemporais. Ou seja, não tem um tempo e um lugar onde aconteceu o fato e só acontece ali, ou uma época em que o exemplo foi dado e que só vai ocorrer naquela época. São atemporais. Em qualquer época, os ensinos de Jesus são válidos. Então, àquela época, tinha um rapaz como os dias de hoje. Então, o que ocorreu com ele também ocorre nos dias de hoje. O rapaz cheio de dinheiro. Esse mundão é muito grande, eu quero conhecer esse mundo. Falou para o pai: olha, vou sair por aí. Sem lenço, sem documento, como diz a música e o poeta. Foi embora, dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso, curiosidade no espírito, o que faz? Vai gastar. É raro o jovem que se preocupa como é que o dinheiro foi parar no bolso dele. Principalmente quando é doado. Parece que o dinheiro nasce numa árvore, é só colher e tal. Então sai por aí, tem dinheiro no bolso, e quando tem dinheiro do bolso, vamos gastar. E foi o que ele fez, gastou da maneira mais dissoluta possível. Ele não media a moral ou normas legais, ele queria era gastar o dinheiro, e gastou tudo que tinha. Quando acabou, aí e agora? Parece que lá, diz Jesus, que teve uma crise econômica na região, parecido com aquele problema que nós tivemos aí em 88, 98, 2008, vamos ter ainda em 2018, se continuar dessa forma. Bom, uma crise financeira internacional, e ali naquela região, e não tinha emprego, não tinha onde ele pudesse trabalhar. Ele procurou e só encontrou emprego numa fazenda para cuidar dos porcos do fazendeiro. Não tinha outro serviço. E ele começa a trabalhar. E olhava ali, os porcos comiam as comidas adequadas a eles, e ele morto de fome,
Já dava vontade de comer as alfarrobas que eram distribuídas aos porcos. Até que Jesus utiliza um termo muito interessante, caindo em si, né? Caindo em si. Ele diz assim: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Os empregados de meu pai têm comida com fartura e eu aqui passando fome. Eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou voltar para a casa de meu pai e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra os céus e contra você. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me arranja um serviço qualquer que eu hei de fazer. Eu passo a trabalhar. Então vejam só, caindo em si. Essa frase é uma expressão que denota quando nós criamos juízo, quando nós imaginamos: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo tudo errado do que eu deveria ter feito, caindo em si. Emmanuel, ele no livro Fonte Viva, ele usa esse termo, caindo em si, e nos dá uma lição muito bonita sobre caindo em si. Ele fala que várias pessoas, quando caem em si, às vezes tomam uma decisão correta, caem em si, ou seja, se arrependem do que estavam fazendo, tomam a ciência de que tudo que estavam fazendo estava errado, e aí mudam para um bom, mas podem também mudar para um caminho pior ainda. Ele dá o exemplo de Madalena, por exemplo. Madalena tinha uma vida também dissoluta, cheia de ilusões, uma vida fácil, e ao encontrar Jesus, ela realmente cai em si e se transforma. Madalena é tida como aquela mulher que mudou todo o seu tipo de vida e se transforma numa protetora dos leprosos, né? E vem até mais tarde ela própria adquirir a moléstia, conforme nos contam os mentores espirituais, e se transforma num exemplo de abnegação, de cuidado com os mais necessitados. Emmanuel cita ainda o caso de Pedro. Pedro vira para Jesus e falou: olha, onde ainda que algo possa me acontecer, eu vou estar sempre ao seu lado. Quando ele vê Jesus sendo levado preso, né? E Jesus, que conhece tudo da nossa vida, diz: mas Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Não, Senhor, por ti eu darei a própria vida. E acontece justamente o que Jesus... Olha, Pedro não era tão jovem não, hein? Mas acontece justamente o que Jesus tinha previsto. E quando o galo canta, Pedro cai em si e se arrepende. Se arrepende e muda a sua vida de aprendiz, de discípulo. Ele, por indicação de Jesus, ele se transforma num líder. É um dos líderes do cristianismo nascente. Foi um daqueles que propagou os ensinos de Jesus. Naturalmente, ele procurou mais os judeus, ele procurava convencer mais os judeus de que Jesus teria sido o Messias prometido, que era isso que os judeus esperavam. E se transforma nesse grande líder da igreja, que a Igreja Católica Apostólica Romana o transformou no primeiro Papa, né? Faz parte, talvez, da história, né? Se é que podemos falar dessa forma. Um outro exemplo que ele deu, Emmanuel deu, foi de Judas. Judas também caiu em si. Ele tinha uma ilusão, pensava que podia transformar aquele homem maravilhoso, que era capaz de fazer maravilhas, milagres, transformar no líder do seu país.
Ele queria ver o seu país livre dos romanos, livre da dominação romana, e ali estava esse líder adequado, porque aonde ele chegava, ele chamava a atenção. Quando Jesus falava, todos paravam para escutá-lo, tanto os ricos quanto os pobres, os doentes quanto os sãos, todos. É interessante que Jesus não fazia a distinção, discriminação de posição social. Ele atendia os mais miseráveis, atendia os mais ricos, os poderosos. Tem o caso daquele centurião romano, logo depois que Jesus acabou o Sermão da Montanha, e esse centurião se aproxima de Jesus e pede a ele que ele tem um servo na sua casa que está muito doente e que ele gostaria que Jesus o curasse. E Jesus então se dispõe a ir com esse centurião. Vejam só, era um centurião romano, então fazia parte daquela casta dominante, e ele não fazia nenhuma distinção. Ele ia seguindo esse centurião. O centurião falou aquela frase que ficou célebre na igreja católica romana, né? Senhor, eu não sou digno que vás à minha casa, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Eu falo com um servo meu, vai, e ele vai, vem, e ele vem. Eu falo com um soldado, faça isso, e ele faz. Então não é preciso você vá até minha casa, eu não sou digno de que entreis na minha casa, mas basta uma ordem sua, o meu servo será salvo. E a igreja católica pegou essa frase, né? É uma precezinha que a gente sempre recita: eu não sou digno que entreis em minha casa, mas dizer uma só palavra e minha alma será salva, uma coisa desse tipo. Eu, quando era criança, recitava muito isso, não sei se colou, todos nós recitávamos, né? A maioria dos que frequentavam a igreja. Então, Jesus sabia desses fatos e assim agia, não tinha distinção. E ali ele nos chama e dá o exemplo então de Judas. Judas, que esperava esse que haveria de resgatar Israel do domínio romano, ele se enganou. Ele entrega Jesus a ser sacrificado, e quando ele vê Jesus sendo imolado, sendo crucificado, ele cai em si e se arrepende. E o que ele faz? Não faz como Pedro, não faz como Madalena. Ele vai e faz pior. Ele se enforca, suicida, põe fim à sua vida. Então, não basta que nós nos arrependamos dos atos mal feitos. Nós temos que tomar a decisão correta, mais adequada. Para isso nós temos que ter noção do que seja certo e errado. Eu acho que nos dias de hoje ninguém pode dizer que não saiba o que seja certo e o que seja errado, quando comparado com as lições de Jesus, com a moral cristã, com a ética humana. Ninguém pode dizer que desconheça, né? Então Jesus, contando essa parábola, passa por esse ponto que Emmanuel aproveitou para nos dar essa lição. O filho chega até o pai, toma a decisão, caminha até o pai de longe vê o filho se aproximando e vai ao seu encontro. E ele fala: pai, me perdoa, mas eu não sou digno mais de ser chamado teu filho. O pai nem deixou ele terminar o discurso. Chamou o empregado, falou com o empregado: olha, pega a roupa mais bonita, mais nova, mais linda, ponha nele. Pega as sandálias e entrega a ele. O anel ponha no seu dedo. Então ele recebe o filho que retorna de braços abertos. Pega o novilho e vai, mata aquele novilho cevado. O novilho cevado é aquele boizinho que não anda pelos pastos, ele é criado dentro de um piquetezinho miúdo e se faz massagem nele, em geral, para ficar com a carne macia. Então, ele é preparado para ocasiões muito especiais. E o pai, então, manda que se mate o novilho cevado e faz aquela festa. Vamos nos regozijar.
porque o meu filho estava morto e reviveu, estava sumido e voltou. Então foi aquela festa geral. O outro filho, o mais velho, tem sempre o outro. Como na nossa vida. Ele, movido, era muito bom, o rapaz trabalhador, mas ele guardava consigo um certo egoísmo, né? Como todos nós temos algo de egoísta no nosso espírito. Nós somos egoístas, somos. Não se pode afirmar que não sejamos. Talvez a gente possa pensar um ou outro indivíduo não tão egoísta assim, eu digo nesse planeta de expiação e prova. A gente pode pensar um Chico Xavier, um Francisco de Assis, uma irmã Dulce, né? Uma Teresa de Calcutá. A gente pode ir pensando esses pontos que servem para nos despertar para coisas boas. Mas nós ali da média da população que estamos vivendo nesse planeta, nós somos egoístas. E esse egoísmo vem conosco, parece que é aquele pecado, como é que é mesmo o nome do pecado que a gente traz consigo quando nasce? É o pecado original. Parece que nós trazemos esse pecado original, e é um pecado original, porque vem conosco de geração e de encarnação em encarnação, porque faz parte do nosso corpo somático, que já influi no nosso espírito, ou nos influi como espírito, e que aquilo sobeja e aparece em função do nosso corpo carnal, porque nós como corpo, como indivíduos, como corpo, como matéria, nós somos oriundos dos animais. A nossa origem é a mesma. O corpo somático passou por alterações, por evoluções, mas nós guardamos todos os instintos animalescos, todos eles. Instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie, instinto da posse do seu habitat. Tudo isso nós guardamos como instinto, faz parte de nós. Eu não sei se de vez em quando eu cito esse exemplo. Quem tem um cãozinho em casa pode verificar isso, ou quem tem dois pode verificar mais ainda. Em geral, quando a gente põe uma comidinha para um cachorrinho aqui, tem um outro, a gente põe para o outro, é bem possível que o daqui largue o seu prato para não deixar o outro comer. Ele vai lá no prato do outro, e se o daqui sai para ir lá, ele volta para aquele lá. Ele não quer deixar o outro comer. No final, nem ele come, nem o outro, porque ele é tão preocupado em defender o que é seu, ele não deixa o outro comer. Aqueles que têm animaizinhos em casa, verifica isso perfeitamente. Um canarinho, por exemplo, desse canarinho da terra, solto, não sei se aqui ainda em Jacarepaguá a gente ainda vê isso, mas lá para o interior a gente ainda vê muitos, né? Eles defendem o seu habitat, eles não deixam o outro chegar, eles demarcam a sua posse e não deixam o outro chegar. Todo animal demarca o seu habitat e defende, como nós construímos grades, né? Aquilo é meu, que tal. Então, nós temos um instinto egoístico, e o egoísmo é engraçado, é como se fosse uma pedra lapidada e se apresenta às vezes com multifaces. A gente fala em egoísmo, mas o orgulhoso é egoísta, o vaidoso é egoísta, o ciumento é egoísta, porque tudo isso ele acha que é dele. O vaidoso acha que ele é o mais importante, ele tem vaidade daquilo que ele é, ele pensa que é o maior de todos, né? O orgulhoso também tem a sua origem, da sua família, de nome de família, ele pensa que é o rei da cocada preta, e tudo isso são faces do egoísmo. A ambição, o ambicioso é egoísta, que acha que tudo tem que ser dele. Não chega $1 milhão, nem 10 milhões, tem que ser 100 milhões de dólares para botar na sua. É uma ambição inacabada, é uma ambição.
que não tem como se gastar tanto dinheiro, mas é a ambição. Isso faz parte daquela pedra que se chama egoísmo, o egoísmo, e somos todos, uma faceta ou outra nós somos egoístas, às vezes não ligamos para dinheiro, a gente se apruma muito e cuida de outros aspectos da vida. Então, nós falávamos justamente daquele rapaz, do outro filho, que era um pouco egoísta. Ele achava que tudo devia ser dele. Mas pai, o que está acontecendo? Porque ele perguntou um companheiro, um empregado, o que é que havia? O empregado explicou: olha, teu filho, o teu irmão voltou, e teu pai mandou preparar. E o rapaz chega para o pai e fala: mas pai, como é que o senhor faz isso? Esse teu filho tirou o dinheiro, jogou, esbanjou o dinheiro, e você manda que se mate até o novilho cevado? Você nunca fez isso para mim, e eu tenho estado com você aqui todos os dias trabalhando ao seu lado, e para mim você não arranjou nenhum cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Agora chega esse que te abandonou e gastou o dinheiro, e você manda preparar o novilho cevado. Ele tinha razão de reclamar? Antes da gente contar a história, ele tinha. Nós iríamos reclamar? Nosso irmão chegou, tal, cheguei, ele é um dissoluto, ele não sabe o que faz, é desajuizado, você agora dá um presente a ele desse tipo? Pois é assim que a gente tem que imaginar. O que nós faríamos no lugar? Aí o pai, que é pai, coração aberto, falou assim: meu filho, tudo que é meu é seu, tudo. Mas esse teu filho estava como se estivesse morto e agora reviveu. Ele tinha se perdido e foi achado. Então é motivo para nós nos regozijarmos. Aliás, Paulo de Tarso já usou essa palavra, né? Regozijai-vos sempre. É um termo bonito, regozijai-vos sempre, na tristeza, na alegria, no sofrimento, na felicidade, sempre devemos nos regozijar e darmos graças por tudo isso. Então, o pai mostra ali, como a mãe, eu disse no início que íamos falar sobre o filho, porque a parábola mais adequada seria sobre o filho pródigo. Está sempre disposto a perdoar. Os pais sempre dispostos a perdoar, a grande maioria. Talvez até nessa atitude não seja a atitude mais adequada a todas as transgressões dos filhos, né? Talvez o que falte na geração de hoje sejam justamente os limites a se colocar, as reprimendas a se fazer. Mas Jesus mostrou que o nosso Pai Celeste também está sempre aberto ao nosso arrependimento. Então, essa mensagem é muito importante para nós, que somos aprendizes do Evangelho, que somos aprendizes de uma vida correta. Nós estamos a cada dia e a todo dia cometendo algo que à noite a gente pensando, fala assim: eu não devia ter feito isso, a gente se arrepende. E o nosso Pai Celeste está sempre de braços abertos quando nós retornamos para Ele. Pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e Ele nos abraça. Então, os erros que nós tivermos, os enganos que nós cometermos nessa vida, não deve ser suficiente para que nós nos coloquemos numa posição de nos sentirmos incapazes de orar e pedir perdão ao nosso Pai, ao nosso Pai Celeste. Sempre Ele vai olhar por nós e ouvir
os nossos rogos, ou vai ouvir as nossas súplicas por perdão, sempre. Mas é preciso que a gente tome depois, caindo em si, né, nós tomemos a direção certa. Não é só pedir o perdão, Jesus também ensinou que nós deveríamos pedir o perdão. A prece oficial que todos nós sabemos recitar fala no perdão. Pai, perdoai as nossas faltas, as nossas dívidas, as nossas faltas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, aqueles que têm faltas contra nós. Então, a pergunta também que nós deixamos no ar, porque as lições de Jesus têm que ser analisadas assim, sempre comparando com as nossas atitudes. Será que eu, quando faço essa prece, eu também perdoo aos meus amigos, aos meus companheiros, ao meu filho, à minha companheira, aqueles que trabalham comigo, aqueles que se comportaram mal comigo? Será que eu os perdoo do fundo do coração? Porque realmente o perdão do fundo da alma é muito difícil. Tinha um colega, éramos colegas de trabalho, e ele sofreu uma perseguição muito grande, uma perseguição política, e dentro da universidade, e ele sofreu demais, por insistência de um grupo, mas particularmente de um determinado colega em comum. E ele nos disse mais tarde, que ele realmente perdoou tanto que ele chegou até a esquecer o nome do rapaz. E nós realmente acreditamos que tinha perdoado, porque às vezes quando a gente quer esquecer o fato, a gente esquece até o nome daquele que agiu errado. Mais tarde ele me disse: Dirceu, eu pensei e tinha perdoado, mas não, eu esqueci o nome dele porque eu queria esquecer o fato em si. Mas assim que eu ouvi caminhando em minha direção, aquilo reviveu tudo, voltou tudo à tona. O coração novamente começou a palpitar só de ver a fisionomia da pessoa. Quer dizer, às vezes nós perdoamos, mas não é o verdadeiro perdão, né? Fica aqui a pergunta: o que é mais fácil? Perdoar ou nós, vamos chamar desculpar, porque perdão é mais ligado a Deus, né? Vamos dizer desculpar. O que é mais fácil? Nós desculparmos alguém ou nós caminharmos para alguém e pedir desculpas das nossas faltas, do erro que nós cometemos, ou da agressão, ou do que seja que nós fizemos contra o outro? Vocês já raciocinaram nisso? O que é mais fácil ou mais difícil? Perdoar? Alguém vem e te fala assim: olha, fulano, você me desculpe, mas aquilo que eu fiz contra você, eu me arrependi, quero as tuas desculpas, quero o teu perdão. Você que sofreu amargamente consequências do ato, você será que tem coragem de falar? Bom, falar a gente tem, né? Não, esquece. Mas será que a gente perdoa mesmo? Do fundo do coração? Agora o outro, que analisando, caindo em si, viu o erro que cometeu, a agressão que ele nos fez, ele tomar coragem e caminhar para o agredido, para aquele seu desafeto, e falar assim: olha, você me desculpe, eu estava errado. O que é mais fácil ou mais difícil? Vocês já fizeram, já experimentaram os dois lados da moeda?
porque precisa ter coragem. A pessoa que se arrepende e caminha para o outro, para o desafeto, né, para pedir desculpas, precisa ter coragem. Não é muito fácil. Um outro amigo nos contou um caso também muito interessante. Também tinha sido agredido, vamos dizer assim, moralmente por alguém. E quando esse alguém veio em sua direção, ele quase que se preparou para uma agressão física qualquer. E o rapaz queria justamente pedir desculpas. E aí desarmou completamente, porque ele esperava alguma coisa grave, né? Mas não foi. O cara pediu desculpas. Realmente é um caso que nós todos devemos analisar. Como se comportar quando algo está colocando duas pessoas em posições opostas? Devemos perdoar, devemos pedir perdão. O fato é que aquele egoísmo que eu disse que todos nós temos, sempre pensa que o outro é que estava errado. A começar dentro de casa, os casais, né? Os casais. Um pensa sempre que o outro é que começou. Não, eu fiz isso porque você fez aquilo. O outro fala assim, não, mas eu fiz aquilo porque antes você fez aquilo outro. Aí o outro fala, não, mas eu fiz aquilo porque antes você falou aquilo. Então, quando a gente quer perdoar, quando a gente quer harmonia em casa, não adianta buscar o fio da meada. Não adianta. Esse negócio, aí eu vou falar alguma coisa que talvez eu me arrependa também depois, e pode ser nada contra não, mas não adianta ir para os consultórios sentimentais, contar o caso para o profissional, talvez alivie o coração, mas não adianta tentar buscar o fio, onde começou. Não adianta, porque às vezes começou em encarnações anteriores. Aquela desavença, aquele antagonismo já é anterior, antigo. E que nós voltamos nessa encarnação para estarmos juntos, talvez para aparar as arestas. Mas basta acender um estopim para aquilo tudo voltar. E não houve o perdão na época certa, e aquilo retorna nessa encarnação, nesse fato de despertar o antagonismo novamente. Então não adianta, não, eu fiz isso porque você fez aquilo, aí o outro fala, mas eu fiz aquilo porque você fez aquilo, e não adianta. Se a gente quer harmonizar, quer a harmonia, quer a paz, quer a reconciliação, não busque quem fez primeiro. Quem começou? Porque nunca vão achar. Tem que fazer como a doutrina espírita nos ensina que o nosso Pai Celeste faz conosco. Permite que a gente reencarne e esqueça tudo que passou conosco em vidas anteriores. Nós não nos lembramos dos desafetos. Nós não nos lembramos dos amores passados, nós não nos lembramos dos atos mal praticados. Nós temos uma nova oportunidade, esquecemos de tudo e vamos recomeçar. É assim que se faz quando realmente se quer uma reconciliação. A reconciliação de pai com filho, a reconciliação de companheiro e companheira, tudo isso passa por essa análise. Não busquem o fio da meada, não vão encontrar. Jesus dá um exemplo muito interessante quando ele conta que ele fala assim, olha, se você está indo para o templo para fazer a tua oferta, fazer o teu sacrifício, porque é usado esse termo, né? Parece que ir a um templo era um sacrifício. Eu acho que nós não consideramos um sacrifício vir aqui ao Eurípides Barçanufo, não é um lugar tão gostoso, né? A gente chega aqui, a gente sente uma paz incrível,
esse ambiente parece que absorve todos os miasmas, tudo que nos aborrece, tudo que nos preocupa. A gente sai daqui leve, né? Ainda mais com esse coral tão maravilhoso cantando aí, é uma paz muito grande que nós sentimos aqui. Então, mas Jesus antigamente, se usava esse templo. A gente vai ao templo para fazer o teu sacrifício, porque os judeus, quando iam ao templo, era para fazer um sacrifício. Levavam um animal, o animal tinha que ser purinho, branquinho, o cabritinho não podia ter manchas, né? Então se fazia aquela oferenda para ter um sacrifício do animal. Então Jesus falou: se você está indo a um templo para fazer um sacrifício e se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa a doação, a tua oferenda, vai primeiro se reconciliar com o teu adversário e depois faça a tua oferenda, o teu sacrifício. Com isso, então, nós, como bons cristãos que somos e conhecedores da palavra de Jesus, nós podemos dizer e imaginar que nenhum de nós aqui tem nada contra ninguém e que ninguém tem alguma coisa contra nós. Senão nós já teríamos levantado aqui dos bancos e ter ido nos reconciliar com alguém, não é isso? Porque se não for isso, a gente pode dar um tempinho até 9 horas e depois das 9 vocês vão ao telefone: olha, eu quero reconciliação com você, não quero inimizade com você. Aliás, o nosso Kardec, ele, analisando essa expressão de amar os inimigos, ele é de uma sutileza, uma coisa magnífica. O amar o inimigo que Jesus fala, que nós devemos amar os inimigos, os antigos diziam olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Todo aquele que te ferir na face direita, vira-lhe também a esquerda. Ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, dê-lhe também a capa. Ao que te obrigar a andar 1 milha, vá com ele 2. Essa última frase é muito bonita, né? Vá com ele 2. Um quer obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Significa que ele transformou aquele cara que queria obrigar ele a 1 milha a caminhar juntos. E que é verdade, a nossa doutrina nos mostra que todos nós estamos caminhando juntos. Não 2 milhas, não 1 milha, mas uma vida inteira, vidas sucessivas caminhando juntos para a reconciliação. Né? Vá com eles, nada de ódio ao inimigo. Então Kardec, analisando essa frase, o amar ao inimigo, ele fala: a gente não pode ter o mesmo carinho, o mesmo desvelo para o adversário. Isso é aceitável. Nós estamos ainda num nível espiritual de evolução compatível com um planeta de expiação e provas. Aliás, é bom que a gente analise o seguinte: o planeta não é de expiação e provas e nós somos fora desse planeta. Não, o planeta é de expiação e provas porque nós somos errados, nós somos primitivos em evolução espiritual. Ninguém se julgue superior ao que o planeta é. Nós estamos aqui porque nós somos compatíveis com esse nível de evolução, de expiação e provas. Felizmente, a gente entendendo isso, nós que professamos a doutrina espírita, não apenas por causa da doutrina, porque há pessoas boníssimas, boas de coração, solidárias, caridosas, fora da doutrina espírita. E há também muitos vaidosos, orgulhosos que pertencem à doutrina espírita. Então não tem nada a ver. Agora, a doutrina realmente abre os nossos olhos e nos mostra verdades que estavam escondidas nas palavras de Jesus. Quando a gente estuda o Evangelho, tendo sempre em mente
aquelas verdades basilares da doutrina, a existência de Deus, a existência da alma, a pré-existência da alma, né? A reencarnação, o livre-arbítrio, a lei da responsabilidade, a gente, analisando isso tudo, juntando isso tudo, a gente vê o mundo de uma maneira diferente. A gente vê o mundo como aquela oportunidade que a bondade divina nos deu para nós aprendermos aquilo que não aprendemos no passado. Então, a doutrina realmente abre os nossos olhos para esse fato, e isso nós temos que agradecer. Mas, fora disso, o nosso nível de adiantamento é realmente ainda muito pequeno. O nosso Divaldo parece que agora começa a falar que o planeta está passando para um planeta um pouco mais elevado, a regeneração. É um processo, né? Um processo. Já foi um mundo primitivo, já foi. Nós, como seres humanos, nós já fomos daquele tipo homem de Neandertal, homem de Cro-Magnon, aqueles tipos todos simiescos, né? Da origem das espécies, né? E agora nós já somos todos muito bonitos, né? Alguns mais do que os outros, alguns mais carecas que outros nós todos dizem que justamente quando a gente vê esses filmes de ficção científica, todos eles são carecas, mas a gente pode estar tranquilo que nós estamos no caminho certo, não é isso? Vamos caminhar mais rapidamente para planetas mais evoluídos. Eu só peço a Deus que a cabeça também não cresça, porque fica feio demais com a cabeça enorme. Mas então estamos nesse planeta em evolução, querendo sair para situações mais altas, mais evoluídas, mas depende de nós. Enquanto nós tivermos esse ódio do olho por olho, dente por dente, da vingança, do fazer ao outro o que o outro havia feito conosco, enquanto nós não mudarmos isso, desde Jesus, vejam só, Jesus falava, os antigos diziam olho por olho, dente por dente, eu porém vos digo, né? Jesus estabeleceu ali uma fronteira de comportamento humano. Se vocês lerem com cuidado o Sermão da Montanha, vocês vão ver que frase por frase, vai do capítulo 5 ao final do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né? Os antigos diziam, isso assim, eu porém vos digo. Os antigos diziam, eu porém vos digo. Aquilo, se me disserem que Jesus não estava ali contrariando a lei mosaica que existe, eu não sei o que ele estava fazendo, né? Puseram na boca de Jesus que ele não veio destruir a lei, ele veio cumprir a lei. A lei falava olho por olho, dente por dente. A lei falava matar os inimigos, odiar os inimigos. E ele estava justamente, os antigos diziam, eu porém vos digo. Então, Jesus realmente estabelece uma fronteira entre o antigo e o novo. E só tem 2000 anos isso. Nós, como seres humanos, temos no mínimo 1 milhão de anos em evolução nesse planeta, fora os anos que passamos em talvez um planeta mais ou menos evoluído ainda até chegarmos aqui. Tanta coisa para aprender, tanta coisa não apenas para aprender, mas para colocar em prática na nossa vida. Mas Jesus, acima de tudo, além desses ensinos, ele abre para nós uma esperança em perdão às nossas faltas. E isso é que é importante. É isso que nós temos que estar imbuídos, porque ele nos diz que ele há de ver os nossos erros com os olhos que o Pai Celeste vê também os nossos erros. De perdão. Pai, perdoai-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Nós não podemos dizer que nós não sabemos o que fazemos. Talvez a gente possa dizer que a gente não tem forças para não fazer o que é correto. Talvez a gente não tenha forças para corrigir. Então, é o que a gente deve pedir ao nosso Mestre Jesus. Meu Jesus, dá-me forças para superar as minhas dificuldades. Eu não quero que afaste o cálice, mas eu quero ter forças de compreensão, discernimento, para distinguir o que é certo do que é errado, e ter forças para sempre me comportar de acordo com os teus ensinos. Há pessoas que dizem que nós viemos a esse planeta para sofrer. É o castigo daquilo que nós fizemos no passado. Não é assim o que os nossos mentores nos dizem nos dias de hoje. Eles dizem que é a bondade do Pai. O Pai Celeste não é vingativo. Ele não fala: se você pecou, você vai pagar, se você vai pagar desse jeito. Se não, está usando aquele negócio da lei de talião, olho por olho, dente por dente. Se o próprio Jesus falou que não se deve fazer assim, como é que o Pai Celeste também vai nos castigar porque nós agimos errado no passado? Não, ele vai, pela sua bondade, nos dar uma outra oportunidade. Voltarmos aqui. Estamos agora sofrendo consequências realmente do uso da liberdade, do nosso livre-arbítrio, que nós abusamos no passado. Cometemos erros, então nós voltamos para aprender. Mas isso não é um castigo, é a bondade divina que nos permite voltar, sofrer com os filhos, sofrer com os parentes, sofrer com o companheiro, sofrer com a companheira. Agora fica ali para ver como é que a gente reage a esse sofrimento. Se a gente reage no sentido do caminho da busca da reconciliação, do perdão, da paz, ou se a gente reage no sentido de revolta contra essas situações. Nós somos os aflitos que Jesus dizia: bem-aventurados os aflitos. Bem-aventurados os aflitos. Eu não sei por que Jesus falava isso realmente, porque nem todo aflito ele se coloca na posição de se tornar bem-aventurado, porque somente o aflito que reconhece que a culpa é sua pelas aflições que passa, analisando a sua situação e reconhece: não, o erro deve ter sido meu, e não se revolta, aí ele se transforma num bem-aventurado. Ele se humilha, se coloca na posição daquilo que Jesus pretendia que cada um de nós agisse. Vamos sempre ter em mente esses fatos. Jesus está ao nosso lado, e ele se manifesta ao nosso lado pela ação dos seus emissários, os seus companheiros, os seus comandados, a desempenhar a função que André Luiz muito bem descreve, de proteção a todos nós. Todos nós temos o nosso anjo da guarda, temos os nossos amigos espirituais que estão ao alcance das nossas preces. É preciso que a gente reconheça os nossos erros, que peça desculpas ao Pai e que nós peçamos também forças, como eu disse, para superar as nossas dificuldades. Um templo como esse é o local ideal, onde a gente faz essa pesquisa de comportamento, onde nós encontramos as energias espirituais capazes de nos encher de vontade de acertar, e que certamente há de abrir os nossos horizontes para receber as intuições espirituais que vêm ao nosso socorro através desses mensageiros de Jesus. Aquela frase que o nosso Gilberto leu
Não, a prece de vinde, que veio do Chico, vinde a mim, é muito bonita aquela, vinde a mim, não é isso? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isso é uma frase que Jesus disse, mas vejam só, não para aí a frase, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente parece que nós estamos em condições de jogar essas nossas aflições nos ombros de Jesus, né? Ele está pedindo, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, quer dizer, ele vai nos aliviar de tudo. Mas ele continua nesse discurso, fala assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então vejam só, a frase completa tem duas partes. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Quer dizer, vamos pedir a Jesus, vamos tentar nos comunicar com Ele. Meu Jesus, eu preciso da tua ajuda, preciso. Mas o resto da frase, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quer dizer, tem a nossa contrapartida. Para nós alcançarmos o alívio, a bem-aventurança, é preciso que também nós movamos os nossos pensamentos. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Que Jesus esteja sempre nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras. E assim seja.